Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Falando Sério, aqui na sua TV Web Amapá no Ar, esse novo canal de comunicação via internet. Cumprimentando em nome do nosso diretor, Luiz Henrique Teixeira, agradecendo os likes, os joinhas aí nas nossas programações, na nossa rede social, agradecendo a sua participação, se inscrevendo neste canal. Bom, o objetivo do Falando Sério é trazer em evidência as personalidades da nossa sociedade, as várias personalidades, os vários profissionais das diversas áreas, como na área política, na área econômica, empresarial, na área artística, todos aqueles que se destacam de uma forma ou de outra. O nosso entrevistado desta edição é nada mais, nada menos que o meu irmão, meu querido amigo, Cabo Sul, Nilson Borges. Seja bem-vindo, meu irmão. Primeiro, quero agradecer o convite, feito pelo nosso irmão Luiz Henrique, uma pessoa que a gente devota uma admiração, um carinho muito especial. E também agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí a programação do Falando Sério, que se propõe a entrevistar as pessoas que de alguma forma fazem história aqui no Amapá. Importante também saber a relação que essas personalidades, essas pessoas que se destacam, da importância que eles têm dentro da sociedade, para um bem comum. E por isso que a gente traz aqui, conversa, traz a história, traz os objetivos de vida, e você, com muito carinho que a gente quer apresentar, quer saber quem é, na verdade, o Cabo Sul. Quem é esse ser humano, quem é esse profissional, que tem um currículo aí invejável, que é um especialista em relações políticas, que é um economista de formação, um catedrático, mas, por outro lado, um grande artista, que a gente conhece e que ouve pelo rádio, que vê pela televisão e que vê pessoalmente nos tantos shows que você faz aqui nessa Amazônia Legal, nesse entorno aqui do nosso Pará. Na verdade, primeiro, reforçar o que você falou, Amazônia Legal, muito importante, porque quando se fala em Amapá, se fala em Amazônia. Muita gente está nos assistindo e está percebendo que a gente tem essa questão da regionalidade, porque a Amazônia ela é a região mais exuberante do planeta, a sua biodiversidade, o seu fator que influencia no clima em todo o planeta, e algo assim extraordinário. Daí veio a ideia, para valorizar nós amazônidas, de fazer um trabalho de registro. Esse trabalho de registro simplesmente é porque você não consegue escrever algumas situações que na Amazônia a gente utiliza. Outra coisa, o brasileiro por si só, ele tem senso de humor. Daí surgiu o Cabo Sul, que o brasileiro ele é espirituoso, uma espiritualidade forte. E a gente precisava fazer esse registro da cultura ribeirinha, da cultura amazônica, porque tem tudo a ver com a gente. À medida que a educação vai se interiorizando, vai se quebrando umas relações e estabelecendo outras. Então, portanto, essa ideia de registrar o senso de humor do nosso ribeirinho, que tem o senso de humor do nordestino, o senso de humor do próprio caipira mineiro, tem o senso de humor do Centro-Sul. O Centro-Sul é mais um pouco sisudo, mas em si o brasileiro ele é criativo e com certeza é uma prática que não arrefece, não morre, que é essa vontade de sorrir, de ter senso de humor. Imagina só, a experiência que você tem nesses anos todos como um amazônida, vivendo aqui na Amazônia Legal, vivendo aqui à beira do rio Amazonas,
mas traz no sangue aquela veia artística do nordestino, né? Você é um excêntrico potiguar da sua linhagem e tal, né? Quer dizer, mas conviveu muito mais aqui, né, Cabuçu? Na verdade, meu pai e minha mãe nasceram no Rio Grande do Norte, né? Nasceram no interior do Rio Grande do Norte, numa região ali chamada Vera Cruz. E vieram para cá, migraram para cá, né, aqui para a Amazônia. Eu, particularmente, eu nasci em Porto Velho, Rondônia. Né, já no caminho para cá. Meu pai, ele não sossegava, ele sempre estava naquele espírito de não parar em lugar nenhum. Tenho irmão que nasceu em Brasília, tenho uma irmã que nasceu em Manaus, tenho uma outra irmã que nasceu sangue cigano. Em Guajará-Mirim. Ele tirou dormente para a estrada Madeira Mamoré. Meu pai fez o desmatamento de Pimenta Bueno, Ariquemes. Então, essa vida praticamente nômade que nós tivemos, nos fez ter uma visão assim grande, né, em termos de Brasil. Não só culturalmente falando, mas também antropologicamente, né, quando você avalia que aqui nós temos uma miscigenação muito grande do índio, eu não digo que exista raça negra, porque na verdade nós somos ou preto, ou branco, ou pardo, né, numa condição de uma mesma espécie, né, que é a espécie humana. E a diferença a diferença é basicamente a quantidade de melanina que nós temos na pele, que nos dá uma cor mais clara ou uma cor mais escura. Então, a gente tem o nosso caboclo, aquele, né, que se misturou com o europeu, que se misturou com o índio, que se misturou com o preto, que se misturou com o branco, e se formou a sociedade brasileira que a gente conhece. E a Amazônia, ela não é diferente do resto do Brasil. A Amazônia é algo assim que deve ser preservada, sou pela preservação, com sustentabilidade, para você poder garantir a economia, não é? Para poder você garantir as riquezas, porque o Brasil é um país muito rico, muito rico. Agora, você está acompanhando a audição do Falando Sério aqui pelo canal web, a TV Web Amapá no Ar. Então inscreva-se no nosso canal, né, dê o seu joinha aí e acompanhe o trabalho que nós estamos fazendo, trazendo as personalidades da nossa sociedade amapaense. Estamos conversando com o querido Cabuçu, nosso querido irmão Nilson Borges, que é essa figura magnífica, né, que é benquista em todo lugar, porque também é, além de profissional de mão cheia, um grande artista, um grande humorista, né? Eu queria, assim, Nilson, abordar 3 assuntos, né? Um é a sua relação com o público, né, como humorista, através do rádio, através dos shows, né, presenciais, através da televisão, através das propagandas que vocês começaram a criar e tal, a ser utilizado a imagem de vocês. Isso é um ponto. Eu queria falar também a questão política. E aí, num determinado momento da sua trajetória, você se viu com a incumbência de representar, né, e justamente nessa área artística. Ele teve se envolver com aquela questão das leis, da Lei Rouanet, dos benefícios, de transformar isso de uma outra forma, mais justa, para não ser tão direcionada. Eu sei, aquela sua luta toda que foi dentro da área política também é um outro ponto que eu queria ver com você. E o outro ponto é a sua participação extremamente importante, até eu diria decana, porque você é um dos pioneiros, na maçonaria, na Irmandade, essa que agora está sendo muito questionada por alguns pontos. Sempre que sai algum embate, seja político ou outro, coloca a maçonaria, né, como um vilão no negócio. Então, eu queria te ouvir também com relação a isso, a sua participação como obreiro, como irmão, e a sua visão, né, de como um caminho para melhoramento do homem e até auxílio fraternal
da humanidade. Você quer começar como? Bem, vamos começar um pouquinho sobre o aspecto histórico, né? Eu lembro que quando nós que morávamos aqui em Macapá, para buscarmos o conhecimento tínhamos que sair daqui, né? Não tinha nível superior aqui no território federal do Amapá. E eu tive que me disponibilizar aí a Belém do Pará. Passei no vestibular de primeira, né? Cursei ali na Universidade Federal do Pará Economia, né? E também fui acadêmico de agronomia pelas faculdades de Ciências Agrárias, à época FICAP. Então fiz muitas essas viagens de navio, né? Ligando Macapá, Belém, Belém, Macapá. Era algo assim que apraz você 100 graus de rios amazônicos, né, de navio, e aquele povo ribeirinho remando, né, para receber um afago, tipo uma roupa, um alimento, porque aquele pessoal vive de forma difícil, né? Não é fácil você ser ribeirinho. Hoje em dia não, que o remo ele praticamente foi abolido. Hoje está mais na rabeta, né? O pessoal se locomove mais. Está mais moderno, né? Está mais moderno. Então isso tudo foi mostrando que a gente poderia valorizar esse povo que mora na beira do rio. Por isso o Cabuçu, para quem não sabe, para nós da Macapá antiga, né, chamar uma pessoa, olha, um ribeirinho, lá vai um Cabuçu do pé rachado. Era algo assim costumeiro. Daí o termo Cabuçu, né? Parece que usam Cafuçu no sul, né? E para nós aqui é o Cabuçu, quer dizer, caboclo ribeirinho. E com isso, né, depois a gente formou e veio para o Amapá. À época foi privatizada as rádios, né, da Radiobras, e tinha a primeiro era a difusora, né? Era difusora, era. E aí depois ele começou a expandir aí. Tanto é que a 102 FM é a primeira FM daqui do Amapá. Rapaz, passei 500 mil vezes na frente daquele estúdio e nunca imaginei que um dia faria programa de humor. E por uma questão política à época, né, a gente precisou estrear um programa nessa área, de fazer, né, o trabalho artístico representando o nosso caboclo ribeirinho. A pessoa não tem que ter vergonha de ser amazônica. Isso que a gente entendia para poder quebrar essa vergonha de dizer que é do interior. Por que tem que ter vergonha? É uma cultura nossa, é o nosso povo. Eu queria fazer um adendo nisso, fazendo uma referência ao nosso saudoso irmão Pádua, que foi o teu grande incentivador, que na verdade foi o norte disso, né? Que ele era um grande artista e você, eu sei que tem gratidão a isso também, né? Claro, Antônio de Pádua, eu atribuo a ele... Um artista. Eu atribuo a ele como um dos maiores humoristas do Brasil. É pena que no Brasil o pessoal não entende que o norte é importante. Você vê, uma vez nós fomos fazer um teste na Rede Globo, eu e o Pádua, né? O Maurício Sherman também, que já partiu, era o diretor do Zorra Total. Ele nos disse, né, quem levou a gente foi o Paulo Silvino, né? Ele achou interessante o humor que a gente faz, e disse, não, porra, eu levo vocês para conversar com o Maurício Sherman. Nós fomos lá com o Maurício Sherman e ele disse, olha, infelizmente a Rede Globo ela trabalha para o mercado de São Paulo, Rio, né, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Aí, pô, quer dizer, o que o Brasil, o resto do Brasil, devido à densidade populacional, não é tão relevante. Infelizmente, a gente tem que, pelo menos, gostar da gente, né? E a gente não abdicou, em hipótese alguma, de continuar fazendo esse tipo de humor. Então, mas voltando, você estava na história, né, a questão da relação com o público ribeirinho, né, com o ribeirinho. Não ter vergonha de dizer, eu sou ribeirinho. Aí vocês entraram por essa vertente, fazendo do humor o caminho, né? E mostrando, vendendo a imagem, a cultura desse povo aí maravilhoso que é o ribeirinho. Uma vez nós fomos fazer um showzinho no interior e o cara disse, olha, vocês estão tirando barato com a cara da gente. Só que a gente avaliou pelo aspecto da ignorância, né? Disse, não, meu amigo, nós estamos fazendo o registro desse nosso estilo de ser, do estilo de ser ribeirinho. A gente se esforça para isso. E
fica tranquilo que a gente não está tirando barato com a cara do nosso caboclo. Num programa crítico da TV Paraense, nós demos uma entrevista para Márcia Freitas. E ela perguntou, mas vocês não acham que o Ribeirinho podem ficar chateado com vocês? Eu digo, olha, da feita que eles entenderem, né, o viés de que a gente tem interesse de registrar, porque um dia isso vai se perder. O tempo não é ele que passa o tempo, somos nós que passamos e as coisas mudam. Né? E a gente percebe que um dia essa cultura ela vai arrefecer. Por exemplo, como é que você grava no papel, você que é jornalista, aquele gesto de desdém? Não tem como. Né? Quando você estabelece a utilização do égua de diversas formas. Como usar as letras para fazer isso. Égua. Égua. Gua. Égua. São essas entonações que você faz, que isso um dia, né, os estudiosos do futuro vão avaliar o trabalho que a gente fez. É isso aí. Mas, deputado Cabuçu Borges, falando sério, como é que foi a sua experiência na política? Ser um representante do Estado, em nível logo de saída federal, que você foi para Brasília, no centro das decisões, estava lá no meio de tudo. Como foi essa experiência? Pedro Veleda, meu irmão, eu nunca imaginei na vida sequer ser candidato a vereador, sem demérito nenhum a quem é, a deputado estadual, a deputado federal, nada. Eu sempre levei a minha vida trabalhando nessa questão artística, né? Esse trabalho que a gente vem conversando sobre ele. Por acaso, ou ia ser eu, ou ia ser o padre candidato a deputado federal, por uma sugestão, né, até do nosso irmão mais velho, Giovanni, que à época ele diz, olha, conversa entre vocês dois, um escolhe o outro. Eu não sei se o Pádua estava talvez imaginando que fosse partir, né? Que é algo assim que não tem explicação. Ele disse, não, Nilson, tem que ser tu. Tu estás formando já teu filho, meus dois filhos são médicos, né? Você já está formando eles e eu ainda estou pelejando com a minha filha. Vai que eu te ajudo. E no dia 17 de julho, praticamente no começo da campanha, ele veio a falecer, né? Isso, claro, gerou uma comoção, não só aqui no Amapá, como no Pará. E realmente foi algo assim que me quebrou as pernas. Mas eu digo não, em nome, porque a esposa dele chorando disse, não, eu pensei em desistir de ser candidato. Aí a esposa dele, a Gracete, disse, não, você vai ser candidato, porque era isso que ele queria. E eu acho que não no adianta mundo dizer espiritual... que não, mas ele foi um grande cabo eleitoral da parada. Foi. Ele colocou você lá. Na Com verdade, certeza. essa conspiração, até no mundo Juntou espiritual... a nossa irmandade em torno disso, né? A irmandade se juntou. E aí depois o resto foi aquilo que todo mundo viu, né? Mas e aí, chegar lá em Brasília? Ganhamos a eleição em terceiro lugar, com 18.709 votos. Pois é, muito voto. Nenhum comprado. Né? Eu gosto de dizer isso, porque me incomoda você ter que comprar a consciência das pessoas. Voto verdadeiro e espontâneo. Isso aí. Então eu realmente me sinto como se tivesse representado o povo do estado do Amapá, sendo presente, sendo atuante, né? E realmente eu cumpri o mandato dentro daquilo que eu me propus. Fui deputado federal por 4 anos e essa gratidão é eterna ao povo do Amapá. Sim, 3 pontos que você elencaria das suas ações nesses 4 anos lá em Brasília. Eu passei 4 anos, fui membro, os 4 anos da Comissão de Cultura, fui membro da Comissão de Minas e Energia, fui membro das Relações Exteriores. Só nas Relações Exteriores eu fiz várias viagens, inclusive essas viagens que eu fiz, chegou um momento de eu estar sozinho como brasileiro, daqui do Amapá, representando o nosso país nos congressos lá fora. Eu fui membro do Parlamento Latino-Americano e também membro do Parlamento, né? Tinha o Parla Sul, tinha o Parla América e tinha o que era contexto geral. E eu fui desse contexto geral.
né? Estive na ONU, estive em Genebra, estive em vários países, inclusive, né, como hobby antes de ser deputado federal, eu sempre me propus a viajar. Eu conheço todas as capitais brasileiras e já estive em mais de 60 países. Né? Isso aí, para mim, é currículo, porque claro, é algo que eu gosto de fazer. Claro. Sempre fui simpatizante, né, da política internacional. Um estudo presencial, né? Um estudo em história, geografia, né? Tudo presencial, sem dúvida. E ainda vendo, presenciando a cultura de cada lugar, né? Isso é importante. São uma experiência única, né? Que nem todos conseguem Todo mundo somar, né? tem uma aptidão, né? Tem um gosto, se sente bem fazendo alguma coisa. Por exemplo, há quem goste de um samba, né, curtir aquele pagode e tal, há quem goste de ir para uma boate, há quem goste, né, de ir para o seu terreno, tomar um banho de garapé. Eu simplesmente, né, decidi não ter terreno. Você não me vê andando por aí, né, raras as exceções, mas é porque eu junto dinheiro. São muito família também, né? Não, eu junto dinheiro. Eu vou comprando devagar. Olha, hoje eu tenho 1.000 euros, estou juntando. Quer dizer, quando eu tiver 2.000 euros, eu já posso pensar em viajar para algum lugar. Eu gosto de viajar pelo menos para o exterior, nesse período, enquanto eu tenho saúde e vida. Aí, o lugar mais distante, eu estou indo buscar. Quando eu tiver já menos condições de estar viajando para mais longe, aí eu faço aqui tudo nem por nós perto. aqui, né, Luiz? Nós estamos com 2.000 euros negativo, devendo, né? Mas, Cabo Sul, e a maçonaria, meu irmão? Você já está lá há uns bons anos, né? Mais de 25 anos. Não, vou fazer 32 anos. 32 anos de ordem, é verdade. Eu escolhi não ter religião. Isso remonta para o início dos anos 90, né? 1991. 1991. Precisamente 16 de junho de 91. Como eu havia decidido não ter religião, e sim respeitar todas, mas sem ser adepto de nenhuma, eu tenho a necessidade de me associar, de me reunir com pessoas. E a maçonaria, ela, pelo menos em tese, né, ela é uma sociedade de homens de livre pensar. Lá você não é cobrado a questão, porque não tem doutrina. Nós somos pragmáticos no raciocínio, no entendimento. E daí que veio o meu interesse pela maçonaria. Mesmo à época não tendo uma internet mais atual, mas hoje, como a gente vê as redes sociais e tudo mais, eu não sabia praticamente o que era maçonaria. Eu não sabia a relação de potências, nada. Eu simplesmente entrei no Grande Oriente do Brasil. Deixa eu só fazer um adendo, tal, para a gente não esquecer, com relação à maçonaria, na questão religiosa que você falou, né? Sim. Todo aquele que se propõe a entrar na maçonaria, ele tem a vida, né, no sentido positivo de passado, né? Ele vai, sim. Vão saber qual foi o passo a passo dele, são os registros civis, criminais que ele tem, né? Certo. E tudo é feito para que chegue ao que você disse, um homem livre de bons costumes, para entrar numa irmandade em que ele vai se aprimorar como pessoa, como um espírito, né? E a questão religiosa? O que a maçonaria cobra? Ela não quer saber se você acredita em Deus pelo espiritismo, pela doutrina espírita, se você nas vias católicas ou se é da maneira evangélica, das tantas formas evangélicas de chegar a Deus. Ela quer saber se você acredita em Deus, no grande arquiteto do universo. Só queria fazer esse adendo para as pessoas entenderem, né, a maçonaria, porque nós temos na nossa ordem irmãos das várias vertentes religiosas, né? Tem até um bandista ali, candomblista, quer dizer, tem católico, tem evangélico, tem espírita. Tem uns que acreditam através das religiões de matriz africana, por exemplo, os budistas, os de filosofia oriental, né, de que forma eles acreditam num ser superior, que nós chamamos de grande arquiteto do universo. Tem um termo no hinduísmo, né, que eles dizem namastê. Namastê, a tradução é praticamente assim:
O Deus que eu acredito saúda o Deus que você acredita. A forma de como você dimensiona Deus depende muito do teu grau evolutivo, né? Há quem possa pensar num Deus de forma diferente de mim, de ti, né? Mas a gente tem que respeitar. Quando eu fui perguntado qual a minha religião, eu botei Deus. Mas o Deus que eu coloquei foi com o apóstolo. Aquele apóstolo, ele diz assim: Deus é impronunciável. Deus, tudo que foi dito, que foi escrito, ninguém explica Deus, né? Ninguém consegue explicar Deus, dado não só a grandiosidade do universo, em se tratando de dimensões aí que fica mais difícil você, né, definir o que seja Deus. Deus é muito próprio, é muito individual. A Índia tem mais de 30 milhões de deuses. Aí então a maçonaria, aí você entrou para a maçonaria, né? Com essa visão de estudo, né, de se reunir numa irmandade que busca a fraternidade, primeiro entre os seus, né, e depois com a humanidade toda, né, fazendo, atendendo. Então, e as pessoas nunca entenderam bem a maçonaria, né, mas é uma das únicas e milenares instituições que vêm se perpetuando ano após ano, época após época, século após século, passando por os mais importantes eventos, né? Pode-se citar aí, né, a independência do Brasil, né? Estava lá a maçonaria no meio. Então, quer dizer, e as pessoas precisam entender isso, né? E não ficar com aquele fake news de que a maçonaria é coisa do mal, que faz rituais satânicos. Você tocou num assunto bem interessante, eu vou até me reportar a você. Tudo é invenção da mente humana, salvo, né, o que Deus criou, que é a natureza que a gente se depara diariamente. A questão de ser com inspiração divina ou não, vai de cada um. Não é? Os islâmicos têm o seu Alcorão, né, os cristãos têm a sua Bíblia. São os livros sagrados. Tem o teísmo e tem o deísmo. Teísmo, aquele que você acredita num Deus que um livro sagrado lhe oferece. E o deísmo, aquele que você acredita num Deus com base na ciência. Por isso que eu toquei no assunto da natureza. Não é? Eu respeito todas as formas de crença, porque cada um, né, acredita naquilo que lhe convier, que lhe aprouver, que lhe trouxer felicidade. Pedro Veleda, eu digo assim: não existe felicidade plena, existem momentos felizes. Cada um tem a sua forma de buscar os seus momentos felizes, né? E eu sempre digo, eu particularmente acredito que existe energia negativa, energia positiva, mas na realidade são fatores que te fazem evoluir. Não há um mal que não traga um bem que não traga um mal. Agora, eu particularmente, na figura mística, né, do diabo, eu não acredito. Então dizer que maçonaria é coisa demoníaca, desculpa, gente, mas é muita imaginação, porque é algo extraordinário. A maçonaria é só uma sociedade de homens de livre pensar. E nesses mais de 30 anos que você está na ordem, e aí você foi vendo a evolução daqui. Primeiro ela estava ligada ao GOB do Pará, né, porque não tinha como, aí depois se transformou em delegacia, e depois foi evoluindo, até chegar agora, há um ano atrás, a um grão-mestrado, né? Quer dizer, já ser mais independente, né? Ser um grande oriente do Brasil no Amapá, quer dizer, vinculado ao poder central, mas com autonomia para fazer o que está fazendo. O que nos faz maçom é o caráter de cada um. Eu aprendi uma coisa na maçonaria, que é vencer as paixões. É fácil? Não é. Nós somos envoltos de paixões. A paixão, ela mata, ela cega. Não é? E isso independe de potência. Quando a gente vê um momento histórico onde as três potências assinam um documento de tratado de reconhecimento mútuo, muito bacana isso. Quero parabenizar, que eu não sou de parabenizar porque trabalha a vaidade, mas não só o Múcio Bonifácio, como também o nosso grão-mestre aqui, o Biraci Picanço, né, pela condução dessa organização para que hoje a gente possa viver em paz e tranquilidade. Eu nunca, né, absorvi nenhum tipo dessa
questão pequena, menor, que envolve paixão e eu estou fora. Não é? Aí você me diz, como paixão? Paixão, por exemplo, futebol gera paixão, político gera paixão, né? Partidos políticos. E a pessoa às vezes tem até orgulho de ter nascido na rua tal, no bairro tal, na cidade tal. Né? E às vezes esse orgulho talvez seja pequeno, num contexto assim que você pode entender que você é muito mais do que você imagina. Perfeito. Esse é o espaço que a TV Web Amapá no Ar está colocando, né, trazendo as personalidades da nossa sociedade amapaense para contar a sua história, para evidenciar os seus feitos e a sua relação com todos os benefícios que nós temos aqui nesta região. Nós estamos conversando com o Nilson Borges, né, deputado federal Nilson Borges, porque a gente tem que tratar com o cargo onde o mais elevado que teve, né? Então, você sempre será um eterno deputado federal para nós aqui, um representante que teve lá, assim como outros, como eu até citaria aqui o Davi Alcolumbre, que foi um dos grandes citados nas últimas eleições, mas que fez um trabalho aí, aproveitando o momento. Você que estava lá no Congresso, esteve lá, sabe, e ele foi inteligente de aproveitar o momento, assumir a cadeira principal e trazer tantos benefícios que trouxe, né? É verdade, a gente tem que reconhecer, né? Eu não posso envolver uma questão particular com uma questão de reconhecimento. Fomos congressistas juntos, né? Pelo menos durante os 4 anos que eu passei lá. E a gente não teve nenhum tipo de problema, né? E eu gosto muito bem de frisar que o respeito sempre antecede qualquer ação humana. Se você tem respeito anterior, antes de tomar uma atitude, você já vai tomando uma atitude com base na razão. Né? Eu, particularmente, eu torço para que esse estado dê certo. O Amapá, diferente de outros estados que não sentiram a crise, precisa se tornar um estado produtor, né? Um estado economicamente viável para todos nós que moramos e vivemos aqui. Né? E o planeta é pequeno, o planeta Terra é pequeno. O estado que nós vivemos é praticamente o dobro dos Emirados Árabes, mas você vê a diferença econômica, tudo. E nós temos todo esse potencial de sermos também muito ricos. Né? Precisamos de bons políticos para conduzir a história do Amapá, né, no rumo do desenvolvimento econômico e social. Eu diria até que é o lugar mais visado no mundo, né? Que estamos no seio da Amazônia. Né? A gente é o estado mais preservado, pulsar, né? A gente vê pulsar essa floresta imensa. Mas, assim, como o experiente Nilson Borges, né? Um profissional, um letrado, né? Um cara estudioso, que já também entrou no filosófico da maçonaria, que tem muito estudo. Como é que você está vendo o futuro, daqui para um futuro bem próximo, o estado do Amapá, essa região aqui? Olha, eu espero, né, aí com a posse do novo governador, que ele tenha uma visão, né, voltada para o desenvolvimento econômico e social. Não simplesmente só aquele mote do político. Precisamos eleger o prefeito, precisamos eleger os vereadores, claro, isso tudo faz parte. Mas que ele foque, que ele seja um protagonista de um Amapá de antes para um Amapá de depois. Olha, foi no período do atual governo, no caso o Clécio Luiz, quando assumir, que foi feito, né, o repasse das terras, que garante a produção do alimento, porque o Amapá, gente, é muito rico, temos madeira, temos minérios, temos petróleo, né? A gente tem notícias que agora, aí na costa do Amapá, até o Rio Grande do Norte, está, né, sendo bem pesquisado. Temos pescado, né, produção de bubadino, de bovino. Então nós temos todas as condições de ser um estado forte. A economia maior do que o poder público. Tem a questão do ou porto, maior do que o governo. Da estratégica localização do Porto de Santana, que é um local mais fácil de escoamento para tudo. É verdade, eu estive no Canal do Panamá, tanto em Miraflores como Gatu, né, onde tem
a parte do Pacífico e a parte do Atlântico. A proximidade do estado para chegar até o Oceano Pacífico e de lá o mercado asiático é extraordinário. Tivemos várias, só no Panamá, porque lá fica a sede do Parlamento Latino-Americano. Eu fui 8 vezes, por conta, né, da Câmara, e uma por conta própria, de forma privada, de forma particular. Eu visitei toda a América Central. Isso abre, amplia a visão que você tem de mundo. Né? Nilson Borges, e estão terminando, né? Encerrando mais um ano ímpar, né? Que foi, apesar de par no número, mas foi diferenciado, né? E está se encerrando aí 2022. Qual é a agenda do Cabo Sul Borges para partir do ano que vem? Eu tenho 58 anos, né? Vou fazer 59 anos. Eu ainda milito. Um garoto ainda. Ainda milito no rádio, né? Fazendo humor e fazendo jornalismo através do programa STN Notícias e humor através do programa dos Cabos Sul. Na verdade, as coisas elas podem acontecer muito de forma assim, ocasional, né? Oportuna, onde a gente vai buscar, claro, continuar o nosso processo histórico aqui nesse estado. E eu tenho muita fé, né, que o Amapá vai crescer, vai desenvolver. Eu sou da política desenvolvimentista, eu nunca fui da política do caos. Teremos um novo presidente da República, né, vai substituir o atual, e eu espero que esse novo presidente da República faça um bom trabalho, porque todos nós somos brasileiros, né, e ele tem que ser presidente de todos, para que o Brasil possa melhorar e todos sintam a consequência de um governo promissor. Pelo menos é o que eu espero, é o que eu torço. Eu sou da política desenvolvimentista. E o Amapá, que seja bem visto, que seja bem, né, colocado no contexto nacional como um estado que pode ajudar muito o Brasil a crescer. Maravilha. Esse é o Falando Sério da TV Web Amapá no ar. Assim, audições que a gente faz de uma forma bem sucinta, bem rápida e tal, para que você consiga vislumbrar com emoção as informações que a gente traz. Então a gente condensa sempre. Agora, uma maravilha ter você, Nilson. Você é uma peça histórica, não pela idade, porque você é um garoto ainda, não tem 60 anos, mas pelos seus feitos aqui, né? Por sua relação com o povo através da arte, através da comunicação, através da maçonaria, das tantas ações que você participou. Agora mesmo foi lá, botou uma pedra fundamental em mais uma loja que vai servir, uma creche, aí de volta ao nosso saudoso Padre, a creche Antônio de Pádua, que vai ser lá em Santana, que vai beneficiar a criança, que vai fazer fraternidade, vai ajudar os mais necessitados. Então, maravilha ter você aqui nessas audições, né, nessa proposta do nosso diretor cinematográfico, né, Luiz Henrique, que teve essa ideia maravilhosa da gente reunir num canal essas personalidades, essas pessoas legais que a gente acha que elenca. O Luiz Henrique, só de ele estar promovendo essa oportunidade de você, através da sua expertise jornalística, sua experiência, toda a sua história de vida, né, de estar entrevistando todos que têm uma história para contar, digamos assim, né? Eu aprendi que a cada palavra que a gente aprende, maior fica o universo. E a vida é a única escola que não tira férias. O aprendizado ele é constante, não é? E a gente conduz a vida desta maneira. Eu quero agradecer o carinho de que, né, porventura tenha acompanhado e tenha assistido esse vídeo. E eu sei que vai ficar nos anais da história do Amapá esse nosso bate-papo, essa nossa vida aqui, neste momento agora que você me entrevistando. Vai ser liberado para a grande rede, né? E aí todo mundo vai poder ver. Né? E quem vê, compartilhe, né? Para levar mais longe aí as histórias dos amazônidas, né? Daqueles que estão aqui, como eu, por exemplo, que vim lá do extremo sul
vim para o norte, vim subindo, até chegar ao Amapá. E tu sabes que interessante, que eu estou há mais tempo morando aqui do que em qualquer outro lugar na minha vida inteira, nos 63 anos de vida. Né? Quer dizer, o maior tempo foi aqui, eu me aquerenciei por aqui. Né? Assim como o Luiz Henrique também, que foi um cara que se destacou, vem lá de um grande centro que é o Rio de Janeiro, né? E que teve com os grandes talentosos da televisão, do rádio, porque antigamente era difícil fazer rádio e televisão, né? Hoje é mais fácil, então, mas ele é daquela época. E está aqui, trouxe, também se aquerenciou por aqui, casou aqui com uma ribeirinha, né? E está aqui. E está feliz da vida, está conduzindo a vida e está fazendo história. Olha, tudo que é crendice, tudo que gera fanatismo, tudo que gera... É justamente isso que a gente sempre combate nas lojas maçônicas. Então, tudo que você pensar que não esteja dentro da racionalidade, da razoabilidade sobre o que é maçonaria, passe a pensar assim, que é algo muito legal, sabe? Muito bacana, e só trabalha a evolução, o progresso, né? A questão da espiritualidade e também o engrandecimento intelectual e moral do ser humano. Agora que eu quero ver, falando sério, duas mensagens, ou seja, uma mensagem de duas formas. Uma para o ribeirinho, o amazônida, para o tucuju, o cabo sul, e outra para o urbano. Para você que está nos assistindo, que é do interior, você sabe que a gente trabalhou para garantir você como brasileiro, você como a pessoa que garante a soberania nacional, lá na sua região, lá na beira do rio, não esqueça que nós trabalhamos por você, pelo conforto, questão da placa solar, para lhe dar mais tranquilidade, distribuição de grupos geradores, porque a gente acredita que todo brasileiro merece a atenção do poder público. Para você que é urbano, né, se quiser trocar uma ideia legal, você que gosta, né, de conversar e estabelecer diálogo, a gente está junto, estou à disposição de vocês. Pela manhã, STN Notícias, de 7 às 9 da manhã, e à tarde, de 5 às 7 da noite, na 102 FM, programa Os Cabuçus. Estou à sua disposição para os que querem estabelecer diálogo. Estamos juntos. Bacana. Agora me coloca aqui aberto com essa grande figura, Nilson Borges, meu irmão, né, maçom, economista, artista, cabo sul, né, irmão de todos nós, e que é essa grande figura que a gente trouxe aqui no Falando Sério, nossa TV web Amapá no Ar. Eu espero que seja só a primeira parte, né, que você volte aqui, que passe pelo crivo aí da direção do espaço e você volte demais vezes aqui. Eu que agradeço. Na verdade, gente, a vida é feita de momentos. Pensa no momento gostoso, esse que a gente passou junto aqui agora. Então, você que está nos assistindo, obrigado aí pelo carinho, né, pela forma gentil de nos acompanhar nessa conversa aqui franca, aberta, tranquila, sem agressão, sem nada. Só mesmo, né, trazendo energia positiva. Você é uma grande figura, tenho a certeza disso, né? E nós agradecemos a sua gentileza de atender o nosso pedido e estar conosco aqui na bancada do Falando Sério da nossa TV Web. Eu quero agradecer a você, internauta, a você que acompanha este canal, compartilhe, deixe o seu joinha e nos ajude a mandar mais longe estas informações. TV Web Amapá no Ar, Falando Sério. Até mais.